Bom dia, meus lindos. Boa noite, meus lindos. Ei, meu Deus. Tem misericórdia. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Shalom para todos. Estamos aqui em um grupo reduzido, como nós havíamos falado ontem, que hoje nós vamos estar com nossa célula aqui na casa do nosso líder e anfitrião, juntamente com a sua esposa, Marcelo, o Henrique e a Jussi, e o Manuel, e os filhos do Marcelo e da Jussiene, que estão ali, tá? Você que está aí nos assistindo de perto, aqui do estado de São Paulo, e você que está aí de longe. Temos pessoas do Maranhão, pessoas na Bahia, pessoas em Sergipe, pessoas em Pernambuco nos assistindo. Mato Grosso, tá lembrando aqui também, Mato Grosso também está nos assistindo. De onde mais tem? É isso. Da onde? Itaberá, Minas? Itaberá, aqui em São Paulo. Então, meus lindos, que o Senhor vos abençoe nessa noite. Estamos aqui em uma célula. As células acontecem todas as quartas-feiras. Nós aqui falamos da palavra. Nós temos um grupo dinâmico, né? É uma rede azul. E o nome dessa célula é Leão de Judá. É a célula da tribo de Leão de Judá, tá? E hoje nós vamos estar aqui ministrando, trazendo uma palavra. Que o Senhor te abençoe aí, que você possa agora ter a oportunidade e que você possa reservar esse momento. Nós fazemos muitas coisas, nós hoje trabalhamos, nós hoje nós fizemos muitas coisas para nós. Agora é o momento de alimentarmos o nosso espírito. Esse é o momento de a gente parar um pouco e de nos conectar com o nosso Criador. Tá certo, meus lindos? Então, abra a sua Bíblia, prepare aí a sua Bíblia, tá? Nós vamos orar, pedindo aqui ao Senhor a revelação, pedindo ao Senhor a ministração, que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. A nossa querida Aju vai estar aqui orando e entregando esse momento para que Deus venha aqui falar conosco. Amém, Ju? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nesse instante, Deus, eu entrego esta célula nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Usa-nos, Deus, como Amém. O Senhor usou os outros profetas. Amém. Que o Senhor venha nos usar poderosamente. Em nome de Jesus. Para estar falando do teu amor. Amém, Senhor. Que é o único propósito da gente estar aqui reunido é no teu nome. Porque que o seu nome venha a ser glorificado, Pai. Amém. Deus, esteja abençoando, Deus, cada célula, Pai, neste canto do Brasil, Deus. Amém. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar. Que o Senhor esteja abençoando, Deus. Amém, Senhor, verdade. O nosso pastor, que o Senhor esteja abençoando, Deus. O Manuel. Que o Senhor esteja abençoando meu esposo, Deus. Esteja usando ele. Em nome de Jesus. Amém. Que através dele, o Senhor venha falar através dele conosco, Pai. Amém. Usa ele poderosamente, Deus. Que ele venha a ser um instrumento usado pelo Senhor. Amém. Que nós, aqui na terra, nós somos um instrumento. Amém. Nós somos instrumento para falar. Amém, Senhor. Falar do teu amor. Aleluia. Que o Senhor usa. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Deus. Que nesse instante o Senhor venha tocar em cada coração. Em nome de Senhor. Jesus. Que nesse instante, Deus, o Senhor esteja falando com cada alma agora, Senhor. Amém. Abençoa, Deus, aqueles que estão aflitos. Aqueles, Deus, que precisam de uma palavra de ânimo, ser visitando, Deus, de consolo. Que o Senhor esteja abençoando, Deus. Em nome de Jesus. Derrama a tua graça, que toda enfermidade venha cair por terra. Em nome de Pai. Jesus. Aqueles que estão, Deus, precisando de uma cura, venha restaurar, venha curar, Deus. Amém.
Que nesse instante eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Deus. Fala com cada um que está Aleluia. nos assistindo agora. Amém. Através da palavra que meu marido vai estar trazendo. Sim, meu Que Deus. venha tocar, que a gente venha ouvir. Não somente ouvir e praticante, ser praticante. Em nome de Praticante, Jesus. como assim diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça. Né? Que a gente venha ouvir agora, e nesse instante. No nome de Jesus. Jesus Amém. Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus lindos. Tem já aí alguém aí compartilhando. Deus abençoe. Compartilhe aí, queridos, essa live. Que o Senhor possa alcançar vidas. Em nome de Sempre Jesus. nós somos surpreendidos, né, Marcelo? Sempre. Né? Nós temos surpreendido, irmãos. E eu louvo a Deus, porque essa semana estávamos trazendo a palavra e um pastor de Salvador, né, depois ele me chamou no privado e ele ficou muito feliz, né, como Deus assim falou com ele. E é a palavra, né, ministrada. Então que você também possa nessa noite sentir, né, a presença do Senhor, que Deus te abençoe aí, poderosamente. E assim tem acontecido, né, Marcelo? Amém. Glória a Deus. Assim tem acontecido. Deus tem usado, né? É tudo um projeto de Deus, né? Não tem nada do homem. A gente só faz, né, o que Deus nos manda, o que Deus nos orienta, né? E o que Deus faz é perfeito, né? O que Deus faz, onde Deus ele age é diferente. Ele toca as pessoas, né? Eu não teria a capacidade de realmente chegar até vocês e convencer vocês, né? Mas é o Espírito de Deus que convence. Amém. Né? Que Deus venha nos usar mesmo, né? Não só eu, não só esse grupo Rede Azul aqui, mas tantas outras células que acontecem em Morungaba, que acontecem na sua cidade. Talvez você não sabe ainda o que é célula. Talvez na sua cidade tenha uma, né? E que Deus venha falar conosco essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Tem um tema hoje, Marcelo, essa mensagem aí? Não tenho tema, mas aqui nós vamos conhecer a palavra, vamos ministrar ela, e o tema pode sair aí, pastor, no meio desse estudo. É interessante que nós não colocamos um tema, mas a gente aqui pode até meditar nos textos e a gente colocar um tema. Porque aqui tem duas expressões no texto que nós vamos ler em Lucas. Abre aí em Lucas, Marcelo vai estar lendo aí, mas 14, Lucas 14, 25. Mas eu lendo esse assunto, né, ele falou para mim, pastor, eu falei qual é o tema, qual é a mensagem, ele me deu, e hoje lá no trabalho eu tive a oportunidade de ficar meditando. E eu vi que nesse trecho que nós vamos ler, Jesus, ele fala bem assim, se você quiser. Então, nós podemos colocar um tema aqui, se você quiser, né? Então, o tema vem de uma responsabilidade para nós. Jesus, então, ele chama as pessoas, ele fala assim, se, né? Então, esse se antecede toda a nossa decisão, né? O se vai anteceder o que vai vir após. Então, se fizermos, se aceitarmos, se concordarmos, aí vai acontecer algo. Então Jesus, ele antes de propor, antes de ele oferecer, antes de ele dar uma missão, ele primeiro fala, se você quiser aceitar, almejar, né? Se você quiser. Então Jesus, ele pega e joga essa batata quente em nossas mãos. E é assim, queridos. Então Jesus aqui desafiou os seus discípulos. E ele também hoje nos desafia. E ele coloca em nossas mãos, se você quiser. Se você aceitar. Né? Interessante que lá em Crônicas fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ora, se o meu povo, aí ele fala orar, humilhar, buscar minha face, então aí ele vai ouvir. Tá entendendo, queridos? Que Deus, ele sempre, esse se é uma condição
de aceitarmos ou não, né? Se você quiser, né? Ninguém é forçado e ninguém é obrigado, mas se aceitarmos, né? Se quisermos, e a Bíblia fala ainda em outro texto, ó, se ouvirmos e quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Isaías fala isso. Então, irmãos, a responsabilidade é se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, é sério, pastor. Não tem problema, lógico que não, meu lindo. Não tem problema, porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos chama, agora ele fala, agora se você quiser, venha após mim, né? Se quiser, venha após mim, e eu os farei pescadores de almas. Então, sempre Jesus, querido, nos dá a condição de escolher ou não, porque nada obrigado dá certo. Já pensou se fôssemos obrigados a ser discípulo de Jesus? Com certeza não iria dar certo. Por isso que Ele nos dá a condição de aceitarmos ou não, se quisermos, tá? E Ele não fala isso para uma pessoa, Ele fala isso para uma multidão de pessoas. Porque o texto aqui, ele fala para uma multidão. Ele não fala só para os 12, mas ele fala para uma multidão. Então vamos hoje aqui aprender, né, com os ensinamentos de Jesus. E com certeza vai nos edificar. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Então Marcelo vai ler aqui em um alto e um bom som para que você aí possa ouvir e participar. Participe também. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 14, 25. 14, 25. mais 3, 14, 25. Vamos lá, Abre aí, meus abre aí. lindos. Abre lá, meus Acompanha lindos. conosco. Aleluias. Deus é bom o tempo todo. O tempo Ora. todo Deus é bom. Ia com ele uma grande multidão. Uma grande multidão, olha lá, viu? E voltando, Jesus disse-lhe: se alguém vier a mim Ó, e não... se alguém tá vendo aí, olha lá, pega aí. Se viu? alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Misericórdia. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, Ouça. para ouvir, Que ouça. que ouça, meus queridos. Amém. Aleluias. É verdade. Essa palavra, eu estava meditando nela hoje, né? Comecei a ler ontem. E hoje lá no trabalho, meditando nela, né? E eu, né? Aqui Jesus, Carla Ferrari acabou de rir lá. Ó. ele para. Tá rindo da gente aí, né?
Carlinhos, um abraço. Paz, meu irmão. Paz, queridos. Eu tô vendo ela ali, primeiro nome. Aleluia. Tem mais ali, mas eu tô vendo Carla ali, escreveu 3 coisas ali. Neide também, lá de Itatiba. Ei, Neide, Deus abençoe. Aleluia! É assim mesmo a célula. Tava lá no trabalho, meditando, né? E aqui Jesus, ele ia, mas ele para. E olha para trás e fala, né? Se vocês quiserem vir após mim, estava vindo uma multidão. Está indo uma multidão hoje atrás de Jesus. Está indo uma multidão. Mas como o pastor que frisou, né? Ele impõe essa condição, se você quiser, meu irmão. Nada é obrigado. Né? E eu estava lá no trabalho e o trabalho nos obriga a ir trabalhar todo dia, meu irmão. Nós somos, queira ou não, nós somos obrigados a ir trabalhar para o homem todo dia. Se quiser ir, né? Se não quiser, vai. Se quiser ir. Se não quiser, vai Mas pagar o tem preço. Tem um preço. Certo. Olha aí. Jesus. Vai ficar sem dinheiro, eu também preciso trabalhar, gente. Jesus, se você quiser, olha, medita aí, irmão. Se você quiser, né? Você tem seu livre-arbítrio. Mas e aí? Qual que vai ser as consequências para você depois, né? A gente sabe, quando pesa no bolso, a gente sabe a consequência. Então a gente vai trabalhar bonitinho. Quando vai fazer a hora extra, glória a Deus, dá até um glória mais forte, né? Quando vem a hora extra, ó, a gente paga o preço para ir fazer essa hora extra, né? É domingo, domingão, quero para estar em casa, tá lá, hora extra. E com Deus, na obra de Deus nós temos que ser assim também, né? Na obra de Deus, nós temos um preço a pagar. Também, né? Quem entende a palavra do Senhor, quem sabe que tem que pagar um preço, né? Ele falou que a porta é estreita. A porta é estreita, né? E aqui eu vou abrir para os irmãos, né? Uma pergunta aqui. Na terra, terreno, hoje, onde estamos hoje, né? Nós fazemos coisas, né? A gente, como eu falei, vai fazer hora extra, vai dando risada, vai dando glória a Deus, porque vai entrar um money a mais, né? Vai ter um retorno ali, né? O sujeito vai rapidinho, né? E aqui a pergunta, e o retorno de Deus? Né? Fazer a hora extra para Deus. O que é a hora extra hoje? Aí, ó, pega a visão. O preço de hoje. Olha aqui, isso aqui é uma hora extra. Hoje nós não estamos num culto, nós não estamos na casa do Pai, mas nós estamos fazendo algo diferente. Fazendo algo a mais. Algo extra. Algo extra. Algo extra, uma hora extra. Algo mais. Então aqui, esse algo mais para os irmãos aqui, né? Qual é o retorno que Deus tem para cada um aqui? Se quiser compartilhar, qual é o retorno que você está tendo nas células de quarta-feira? Qual é o retorno do pastor? Qual é o retorno do meu pai? Manuel está aqui. Veio lá de Itatiba. A 20 quilômetros. Veio lá de Itatiba, aqui para Morungaba. Né? Qual é o retorno que Deus nos dá? Igual você falou aí, né? Na minha opinião, Jussiene, né? Vocês aí também podem dar a sua opinião. Eu creio que o maior preço quem pagou foi Jesus. Por salvar todos. E a gente aqui não está fazendo mais do que a nossa obrigação de levar a palavra do Senhor. Porque Ele já pagou um alto preço. Então a gente não está fazendo mais do que eles não deixou, né? A salvação, né? Deu a salvação para todos. Então eu não acho uma obrigação trabalhar para Deus. É prazeroso, hein, Ju? Para mim é uma gratificação, é uma alegria imensa fazer a obra de Deus. Porque nada por obrigação
não vale a pena. Não vai dar Tá certo. certo, Não vai dar certo. Quando você faz as coisas obrigado, não dá certo. Então tem que fazer com amor. Quer fazer a obra de Deus? Faça com amor, com excelência. Igual nosso pastor fala. É igual nós faz em casa. Se nós trabalhamos em casa, faz tudo bonitinho com excelência, na obra de Deus não é diferente. A Verdade. gente tem que fazer com mais excelência ainda. Excelência. Ainda mais trabalhar para a obra de Deus. A minha opinião é essa. Um retorno vem, né, Ju? O retorno, queridos, é inevitável. A pergunta é para você também responder, né? O retorno é... Não, a pergunta que ele perguntou o no que a caso gente aqui, vai né? ter de retorno, É, né? de retorno A quando vida eterna. quando você faz a obra de Deus, né? Essa é a É. pergunta para que você possa responder. Eu quero assim que o retorno que a gente vai ter é nossa vida eterna com Deus, né? Essa é a minha opinião também. O nosso retorno. E hoje qual está sendo o seu retorno? Meu retorno hoje está sendo ter uma família abençoada, tendo paz no seu lar, né? Que quando a gente está com Cristo, o retorno sempre vem, Amém. né? E é bênção no Não. nosso lar. Não é em vão, né, Ju? Nada é em vão. Não tem sido em vão, não. De jeito nenhum. Você já tem vivido, na verdade, o retorno Já. ainda aqui, em família, na terra, em né? vida, né? Na terra. É porque ele fala em outro texto que aquele que renunciar todas essas coisas que Marcelo falou, fala que ele vai, nessa vida, ele vai ter tudo e ainda por fim, aí a vida eterna, Ter né? uma vida abençoada, né? O retorno maior vai ser lá É. na vida eterna. Hoje nós já estamos desfrutando, na Estamos verdade, né? desfrutando. Graças a Deus o Senhor tem me abençoado muito, muito mesmo. Depois que que eu aceitei Jesus, a minha vida totalmente mudou. Amém. É uma vida totalmente diferente da que eu vivia. É uma vida abençoada. Não vai ser em vão. É difícil? É. Mas é prazeroso ao mesmo tempo. Porque as dificuldades que a gente passa na vida, a gente vai aprender. E o Senhor vai edificando a nossa vida. A gente vai aprendendo com nossos erros. Entendeu? E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem me dado um casamento abençoado, uma família abençoada. E eu tenho prosperado cada dia mais E conhecer o Senhor em na conhecer obra, né? a Deus. Amém. E é essa, a vida com Cristo não é fácil, mas É a vitória a certa. vitória sempre vem, É né? a vitória certa. É uma conquista. Né? E queridos, é interessante, né, que nesse acontecimento que Jesus aqui, ele faz esse convite, né, ele faz um convite, mas esse convite é para aqueles que estavam indo até ele. Então, queridos, porque ele começa, assim, o Marcelo leu, no 24, eu vou ler o 26, se alguém vier a mim. Então, querido, aquele que vai até Jesus, há uma condição. É uma condição, irmãos, que é árdua. É uma condição, queridos, que é difícil. Nós não nos enganemos, porque é uma decisão de renúncia, porque o texto fala que é uma renúncia. É verdade. Né? Então Marcelo faz a pergunta, qual é o retorno, né? Para renunciarmos, porque renunciamos em prol do reino. Mas essa renúncia, queridos, aqui é para as pessoas que realmente vai até ele. Se você está indo até ele, como essas pessoas foram, porque há realmente um interesse, há uma necessidade, há um despertar, há realmente um querer do nosso coração, né? Porque o convite aqui e a colocação é para aqueles que foram até ele. E aí ele aproveita, já que os camaradas veio até mim, bom, já chegou aqui, é uma multidão, está aqui. Então talvez muitos ali estavam esperando, talvez só o lado bom, só as bênçãos. Mas aí quando Jesus entra dando uma lapada, queridos, de renúncia, e ele vai em um ponto aqui que mexe com todo ser humano, ele mexe na família. É verdade. Aí ele fala, olha, você tem que renunciar o marido, a esposa, os filhos, as filhas, a mãe, o pai, o sogro, a sogra, a nora. Já pensou, queridos? Ele toca na família, porque nós sabemos que a família
ela é algo tão protegida que é como uma galinha protegendo seus filhotes, né? Vai mexer em um filho de alguém para você ver? Vai machucar um filho de alguém para você ver? Vai! Para você ver que não é um problema. Fica sequelas, ficam marcas que as pessoas nunca vão esquecer. Se você ofender um filho de alguém, porque a família é um bem que é realmente precioso. É um bem precioso. É um valor muito precioso. Então Jesus, ele vai num bem precioso e ele toca nesse bem. Jesus, ele consegue tocar. Porque ele fala que não deixar e que não o seguir não pode ser discípulos dele, queridos. Olha para isso. Então Jesus, ele está falando que não é para você largar. Ah, então eu vou largar meu filho, vou botar na porta de outro, que o outro que vai cuidar agora. Não, isso aí é negligência. Ele está falando aqui, queridos, que é para você não colocar no primeiro plano. O teu filho não pode estar no primeiro lugar, a tua esposa, o teu marido, não pode estar no primeiro plano. O primeiro plano realmente é uma vida com Deus. É isso que ele fala. A renúncia que ele fala da família é essa, queridos. Então, se nós não renunciarmos, nós não vamos ser discípulos. Então, primeira coisa, ele fala, se aqueles que vêm após mim têm que renunciar, aqueles que vêm a mim têm que renunciar para ser discípulo. Aí depois ele fala, se um homem, no versículo aqui, ó, 28, o 28, ele fala assim, ó, se alguém, né, de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer os gastos para ver se tem com o que gastar, né, para que não comece e depois de haver posto os alicerces não a podendo acabar. E todos os que virem comecem a escarnecer dele. Aí vai dizer que o homem começou, mas não terminou. Querido, então, olha bem, a segunda condição, ele fala, se um homem, olha bem, se um homem, primeiro, ele quer edificar uma torre, ele primeiro tem que calcular. Então essa é a condição, querido. Se primeiro também quer edificar, tem que primeiro se assentar, tem que ter um planejamento. Então o segundo ponto, ele fala que também para ser um discípulo de Jesus, ele pega aqui uma ilustração de edificar uma torre. E ele fala que os edificadores de uma torre tem que ser um homem que seja um bom planejador. Ele tem que planejar muito bem, porque o problema não é começar, o problema é terminar. O problema é Terminar. O problema é terminar, queridos. Porque ele começou, mas não planejou. E aí, se ele não planejou, ele não vai terminar. E se ele não terminar, ele vai ser escarnecido. Ele vai ser criticado. Ele vai ser mal falado. Porque ele começou, mas não terminou. Então, para ser discípulo de Jesus, irmão, ele faz essa comparação também, queridos. Que para ser discípulo dele, tem que parar, tem que sentar, tem que pensar, tem que entender, tem que planejar. Não pode ser um discípulo relaxado, que começa de qualquer jeito. Por quê, não é? Fica no meio do caminho. Porque é isso que ele está dizendo aqui, queridos, no versículo de número, ó, Lucas, você que está chegando aí, Lucas 14, versículo... agora estamos no 29, no 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O homem começou, queridos. O começar, irmãos, não é o problema. Muitos começam, Verdade. mas o nosso desafio é o final. Paulo fala assim, eu combati, olha bem, um bom Combate. acabei a carreira, mas guardei a fé. Tá entendendo? Eu guardei a fé. Fala alto, Manuel. Eu guardei a fé. Então, queridos, olha bem, o problema não é o começar. Irmão, nós começamos.
Todos nós começamos. Nós começamos a trabalhar, nós começamos a uma faculdade, nós começamos a planejar, nós começamos muitas coisas. As pessoas começam a caminhar, as pessoas começam a entrar em academia, as pessoas começam a pagar um financiamento, as pessoas começam a fazer tantos planejamentos. Uma casa. Começa a fazer uma casa como esse homem aqui. Mas, querido, Jesus, a observação que ele faz E nem todos acabam. é o acabar. É o acabar. Essa é a observação de Jesus, não é o começar, é o acabar, é o concluir. Então, queridos, nós somos desafiados a concluir. E acontece, né, pastor? Na vida. Na vida real, Na vida. né? Isso é um exemplo no plano humano. Ele está pegando um plano humano, mas ele está agora fazendo essa ilustração, mas está querendo transportar para uma vida espiritual, né? Para uma comunhão com ele, né? Assim, no plano dele, no plano espiritual. É o que a gente vê, né? Porque Jesus aqui, ele está trazendo algo que é para a gente compreender. Ele não está pegando aqui, irmãos, algo difícil de nossa compreensão. Ele traz uma ilustração para que possamos entender. Que nós sabemos o que ele está dizendo aqui. Edificaram uma torre, edificaram uma casa, queridos. E o interessante, pastor, que Jesus, ele colocou ali uma torre, né? Imaginamos aí você que está construindo uma casa, né? Você sabe que é difícil, que é árduo, né? E essa é a trajetória que você vai ter atrás de Jesus. Não vai ser mil maravilhas, não vai ser, né, tudo um conto de fadas. Não é só o começar. Não é só o começar, entendeu? Mas você vai passar, você vai ser desafiado, né, a parar. Você vai ser desafiado a desanimar. Tantas coisas acontecem quando a gente decide ir atrás de Jesus. Não é diferente com Jesus, né? Eu, particularmente, eu decidi ir com Jesus, mas não é fácil, né? E Ele quer que a gente conclua essa obra, né? Então, nós estamos aqui hoje caminhando para a honra e glória do Senhor. Somos desafiados. Eu e minha esposa, minha casa é desafiada hoje a andar com Cristo, né? Mas Ele falou que em calcular, começar a gente começou. E o calcular é andando dia a dia com o Senhor. É planejamento. É planejamento. Tem que ser uma coisa natural com Jesus. Uma coisa natural que não venha pesar, né? E a gente... Naquele dia de ir pro culto, falar, ai meu Deus, hoje tem igreja, né? Como acontece muito, né? A pessoa tem pessoas que conseguem fazer tantas coisas, né? Ir passear, ir no shopping, ir fazer tantas coisas, né? Mas quando chega no dia do culto, que é dia de domingo, e nossos cultos é 3 vezes só na semana, né? Nem chega a ser 3, né? Porque é 2 na igreja e uma na casa. célula. E a pessoa encontra tanta desculpa. Ah, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, isso e aquilo. Tá vendo aí? Pega a visão. Tá Mas- Vai trabalhar ou não? Vai Com trabalhar? dor de cabeça a gente trabalha. Tá vendo Vai aí? trabalhar também. Ai, dor. oh meu Deus. Misericórdia. Mas para seguir Jesus. Oh meu Deus. Ai, 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 ai. Ô, papai. Olha a situação. Ai, meu Deus. Pra seguir Jesus. Olha aí, ela tá falando. Pega a visão. Não é? Não tem que ser diferente. A gente tem que Vigia. né? vigiar. Pra gente não cair. Vou falar Entendeu? nada, vou concluir. É isso aí. Aí, queridos, então nós falamos agora a terceira pessoa aqui desse acontecimento. Jesus fala primeiro para a multidão que o seguia. Depois ele fala para um homem que estava edificando uma casa, uma torre. Aí ele fala para um rei, irmãos. Olha bem, o rei tinha 10.000 soldados. Olha bem, o rei tinha 10.000 soldados. E ele soube que o seu adversário tinha 20.000. Você iria para uma guerra? E aí, meus lindos, meus lindões, ei! Olá, você que está aí. Você iria? Você tem 10.000 soldados. Você iria para uma guerra com 20.000? Pois é, Jesus fala então que ele primeiro se projetava, esse rei se projetava. E com certeza, irmãos, esse rei, dentro de um plano físico,
esse rei, ele tinha a metade de soldados do seu adversário. Esse rei não iria para a guerra. Você iria, meu lindo? Eu não iria. Eu não tenho essa fé. Eu primeiro me projetava, né, me preparava. Eu até poderia ir, mas eu não iria. E como é de costume ir para uma guerra, eu poderia usar outras estratégias, como assim Deus sempre fez com o seu povo. Lembra de Gideão? Gideão com 32 mil soldados, ele venceu a guerra com 300, mas ali foi na direção de Deus. Então, se Deus não estiver nos dando a direção, eu não vou não. Ir lá para morrer, matar os meus soldados? Perder esses soldados preciosos? Não, eu não. Eu não tenho essa fé. Então ele fala que um rei, ele se projetava, se programava. Aí o que ele fala, irmãos, em cima dessa parábola, aí ele fala assim no versículo, ó. Aí no versículo depois, 33, aí ele fala assim, ó, da mesma forma, tá vendo, querido? Olha bem. Então, da mesma forma de renunciar os parentes, da mesma forma de edificar uma torre, tem que planejar para não começar e parar. E aí o rei também. Aí ele fala da mesma forma. Da mesma forma. Ele está pegando essas comparações e falando agora para nós. Aí ele fala assim, né, no versículo de número 32, né? Não, 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo, querido? É da mesma forma, queridos. Ele está falando lá para esses 3 grupos de pessoas, para a multidão. Ele coloca um rei, ele coloca um edificador, e ele fala da mesma forma, meus lindos. É para vocês. Se vocês também não se programar, se vocês também não pensar, se vocês também não se planejar, vocês também não sentar, se vocês também não se aconselhar comigo, não ter eu como o discipulador, você não pode ser meu discípulo. Então, querido, é da mesma forma, para ser discípulo de Jesus, nós também temos que renunciar, nós também temos que planejar, nós temos que conhecer muito bem o nosso mestre. Não é fazer de qualquer coisa, querido, porque o cara que edificou a casa, ele não podia fazer aquela casa relaxadamente, porque ele ia começar, mas ele ia também não concluir, meus lindos. O rei também, se ele fosse para aquela guerra com 20 mil, com 10 mil, para uma guerra que tinha 20 mil, meus lindos, ele ia perder. Aí Jesus fala, da mesma forma, se vocês não renunciar, não vai ser meus discípulos. Porque tem que ser da mesma forma, queridos. Tem que ser do mesmo jeito. Tem que ser algo planejado. Nós temos que planejar. Não é fazer de qualquer jeito. Então por isso que Jesus, ele aqui está nos disciplinando. É uma disciplina, querido. É uma disciplina. Olha bem, a família está querendo atrapalhar. Opa, não pode. Disciplina. É disciplina, queridos. Ah, o marido está em primeiro lugar. Não, Jesus em primeiro lugar. É uma disciplina. Ah, os filhos estão no lugar de Deus. É uns deusinhos. Deita e rola. Disciplina. Ele está falando que assim não pode. Assim não tem como. Para ser discípulo, tem que ser disciplinado. Nós temos que ter uma disciplina. E aí ele pega essas 3 situações. Pega a multidão. Pega um cara que edifica a torre e pega um rei. E aí ele fala, assim também é. Da mesma forma. Para ser discípulo, querido, da mesma forma. Se não for da mesma forma, ele está rejeitando. Ele quer melhorias. Ele vai falar assim, eu não vou rejeitar. Porque aquele que vem também a ele não vai rejeitar. Ele não vai lançar fora. Mas ele também vai dizer assim, do jeito que você veio, você não pode continuar. Veio, mas não pode continuar. Não tem problema. Pode vir. Pode começar. Tem que começar. Mas o importante não é o começar. É lá depois. Então ele quer depois que você e que eu entre na disciplina. Ele vai nos ensinar. Ele quer nos ensinar. E aí, querido, ele pega essa parábola. Para ser discípulo dele, a gente precisa fazer isso, né, Marcelo? Sim, ser disciplinado. E quando ele fala para buscar ele, né? Deixar pai, mãe, filho, esposa e etc.
A gente teve uma experiência muito assim na igreja, né? Quando a gente chegou na igreja, minha filha era de uma maneira. Tá ouvindo? Tá ouvindo, moço lindo? Olha bem. Ele está dizendo que quando ele chegou na igreja, a filha dele tinha uma conduta diferente. Isso. Ele vai falar agora para vocês ouvir, viu? Para depois você dizer, pastor, não ouvi o que Marcelo falou, pastor. Então ele vai falar alto, viu? Não quero desculpa não. Viu? E o comportamento dela, ela tinha um comportamento assim explosivo, de fazer bagunça na igreja. E aquele dali, graças a Deus, nunca nos impediu, né, de a gente ir para a igreja, né? E hoje trazendo essa parábola aqui de Jesus, né? Trazendo, né, o texto aqui, nos ensina isso. Isso é deixar o filho, né, para trás e buscar Jesus. O pai e a mãe da Ana Beatriz teve esse posicionamento, né? Teve essa disciplina. Eu vou buscar Deus. Não é minha filha que vai atrapalhar eu ir buscar Deus, né? E hoje nós escolhemos o fruto. Hoje minha filha já louvou na igreja, já cantou. Para honra e glória do Senhor. É uma levita mirim. Uma levita. Tá crescendo. E ela vai crescer. Trabalha na escolinha. Né? Isso são os frutos. Isso é o regozijo que nós temos aqui em terra. Retorno, né? É o retorno de Cristo. Né? E partiu de uma disciplina, a começar dos pais, né? Os pais foram crescendo, né? Crescendo a cada dia, né? Na presença do Senhor, e as coisas vão acontecendo. As coisas não começam de cima para baixo, mas é de baixo para cima. São degraus, né? E hoje estamos aqui para honra e glória do Senhor, né? E só terminando aqui minha parte, minha esposa, buscar a Deus, né? O reino em primeiro lugar. É isso. Né? É pagar um preço. Com ajuda também, né? Pegando o gancho do meu marido, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. A gente tivemos ajuda, discipulados, que é bênção. Pessoas, né, que investiram no tempo. Pessoas que investiram tempo para ficar conosco toda semana, entendeu? É bom. Discipulados, entendeu? Quem não sabe o que é discipulados, entra depois no grupo da igreja. Entra no grupo aí da igreja. Investiga lá que vai estar lá. Investiga que vai estar lá. O pastor está aqui para orientar. Orientando. Vocês que não sabem o que é discípulos. Clique lá. Temos alguns irmãos ali fiéis. Ó, tem 4 fiéis. Depois, se for daqui de Morungaba, daqui de São Paulo, se for fala para mim, pastor Citou, depois você vai ganhar um presente, tá? Olha o desafio, ó, para você. Você vai ganhar um presente. Não questione depois o presente. Nem que seja uma bala, mas você vai ganhar. Nem que seja um sorvete, você vai ganhar. Olha aí, já está melhorando, né? Se for na Bahia, você vai comer uma acarajé comigo, lá em Jequié. Se prepare, viu, meus lindos? Então aí tem 3 irmãos fiéis aí, ó, tá da hora. Eu não sei quem é. E tá oscilando, chegou 6, tá 3. Mas tá bom. Ó, 4 agora, vai ganhar um presente, viu? Deus abençoe você, meu lindo, tá? Então, ó, 5, ó, tá concorrendo. Tá concorrendo, vai ganhar um presente. Vai ganhar um presente. Agora você que vai chegar no 6º, não vai dizer, pastor, assistir até o final. Você só vai assistir o final, ó lá, viu? Ó, vai chegar o 6º ali, não vai resistir não. Queridos, é brincadeira. Deus, chegou o 6º, vai ganhar um presente. Ó, vai ganhar um presente. Depois fala, solta aí, pastor, eu assisti totalmente. É sério mesmo. Se for lá na Bahia, quando eu for, nós vamos tomar uma coquinha gelada ou um suco e com uma acarajé. Lá no bairro do Jiquezinho. O acarajé. Oh, que o irmão queridos, boa noite. Deus abençoe. Guarda essa palavra. E o tema é: se você quiser. Aleluia. Se você quiser, você vai começar e você vai concluir. Em nome de Jesus. Se você quiser, você vai concluir. Em nome de Jesus. Se você quiser, vai só começar também. Em nome de Mas Jesus. se você quiser, vai começar e vai concluir. Aleluia. Mas se você não quiser Glória concluir, você já vai começar. Já é um bom começo.
Comece pelo menos. Glória a Comece. Deus. O primeiro passo é o começar. Aleluia. É Ele que vai aperfeiçoar cada dia. Verdade, Deus. Ele começou uma boa obra, Ele começou. Aleluia. Mas Ele espera também o seu começo. O homem edificou, ele começou a torre. Ele parou. Alguns escarneceram, mas comece, mas não pare. Tá bom, meus lindos? Aleluia. Um beijo. Shalom. Adonai o sétimo. Deus, Olha, Pai. o 7 é o número da perfeição. Tinha que chegar no 7. Glória a Deus. Tinha que chegar no 7. Vai chegar mais. Deus abençoe, meus lindos. Domingo, às 19h30, nós estaremos te esperando, né? Nesse mesmo horário, 19h30, aqui no Facebook, Márcio Ferrari, Igreja Apostólica, e no YouTube, lá na igreja, também na Visão Apostólica. Deus abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, que Compartilhe. você tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Baixa um pouquinho, Marcelo. Que amanhã você tenha um dia abençoado. Que você tenha amanhã uma quinta-feira abençoada no seu trabalho. Oh, glória. Aonde você for amanhã, talvez você tenha alguma situação amanhã. Você talvez está em dias decisivos. Talvez você precisa de uma resposta dos homens. Mas saiba que Deus está acima de tudo e de todos. Aleluia. Glória Se a os Deus. homens te der aqui uma boa notícia, saiba que Deus, Ele está sobre os homens. Aleluia. Deus está sobre tudo e todos. Deus é sobre Não todos. tema, não tema. Não temos o vírus, não tema essa gripe, não tema a corona, não tema, porque Deus é maior do que todas as Fiel. coisas. Nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Tenha uma boa noite. Obrigado, Marcelo, por mais uma noite. Ju, né, os donos da casa. Glória a Né, Deus. Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor fique nessa casa. Em Manuel, nome de Jesus. Manuel vai estar voltando para a cidade próxima de Itatiba. abençoando. Deus abençoe Manuel no seu retorno. Em nome Que o Senhor esteja te conduzindo, Manuel. Te livre e te guarde. Em nome de Jesus. Um abraço, meus lindos! Amém. Glória a Deus, querido! Shalom! Não dá vontade de deixar vocês, viu? Não dá vontade, mas eu preciso sair. Eu preciso deixar vocês dormir, meus lindos. Se eu pudesse, seria transmissão 24 horas. Mas quem sabe um dia nós vamos ter aí um canal de televisão. Hoje nós temos o canal do YouTube. Tá bom, estamos começando bem, né? Vamos logo Já estamos estamos, aqui com a é, gente. nós estamos começando. Ó, começamos com um canal no YouTube. Tá bom, né, queridos? Então já temos um canal no YouTube. Quando essa tempestade passar, estão convidados para participar aqui na minha casa. É isso. Vocês Venha. estão daqui de Morungaba. Vem aqui participar, meus lindos. Tchau, meus lindos. Tchau. Val. Deus. Ó, eu tô vendo aqui Val, mandando aqui uma palavra. Glória a Deus, Val. Abençoe. Olha, Cícero também lá de Bragança Paulista. É, Cícero. Guerreiro. Tá abandonando a gente, hein, Cícero? Val, Deus abençoe, Val. Nós cremos também, Val. Glórias a Deus, Alneide, boa noite, meus amados. E tem outros irmãos que não vai dar para ler aqui agora. Mas Deus abençoe a todos aí de perto e os de longe, em nome de Jesus. A paz, meus lindos! Tem alguém que está escrevendo, vou permitir. Escreva rápido, meu lindo. Vai, escreva, as bolinhas estão dizendo que você está escrevendo. Eu vou respeitar essa criatura que está escrevendo aí. Está escrevendo, Deus abençoe. Um abraço, meus lindos. Amamos vocês, queridos, tá bom? Vou concluir, viu? Tá escrevendo. Vou excluir. Acho que é Cícero, viu? Tá com jeito de Cícero, viu? É o jeito de Cícero. Tchau, querido.